Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades do nosso Vascão. O Vasco muito perto de acertar mais uma contratação para a próxima temporada. Atacante uruguaio está muito perto de ser novo reforço. Vamos falar aqui também de atualizações quanto a outros reforços. Meia atacante argentino oferecido ao Vasco. Também o contrato assinado com a Nike. Finalmente aí está assinado esse contrato. Vamos trazer mais informações desse contrato do Vasco com a marca norte-americana. Também vamos falar aqui da situação de jogadores que deixaram o Vasco emprestados a outros clubes na Série B. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal aí. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo no nosso canal. A gente quer chegar a 220 mil inscritos. Falta muito pouquinho, dá essa moralzona aí se inscrevendo aí no nosso canal. Se você puder também lá no meu outro canal, Showball, se inscrever lá. Coloquei um vídeo lá hoje sobre o mercado da bola. Falei no interesse do Vasco em alguns jogadores aí. O link tá aqui na descrição. Se inscreve lá para ajudar o nosso outro canal a chegar a 30 mil inscritos, hein? Valeu demais quem foi lá no nosso canal, se inscreveu lá. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí logo para o nosso girão de notícias, cara. O Vasco fechou o acordo aí com a Nike oficialmente, cara. Tá assinado o contrato aí de acordo com o jornalista Fábio Azevedo. A fornecedora de materiais esportivos chegará ao nosso clube em 2026 e o contrato será válido por 7 anos, cara. O Vasco terá esse longo contrato aí com a Nike nos próximos 7 anos. O Pedrinho foi peça fundamental para o acerto, mostrando dados dos torcedores e conduzindo todo o processo. A empresa usará o ano de 2025 para montar todo o enxoval do Vasco e o lançamento, muito possivelmente, deverá acontecer já no início de 2026. A tendência é que no Campeonato Carioca, já de 2026, o Vasco já esteja totalmente utilizando os uniformes da Nike, cara. Nesse ano de 2025 ainda vamos ter esse contrato com a capa até o final de dezembro e certamente aí esperamos que seja uma grande parceria, uma parceria de muito sucesso. O Fábio Azevedo não confirmou os valores aí da negociação, mas essa informação foi trazida anteriormente pelo jornalista Lucas Pedrosa, que afirmou que o Vasco irá receber anualmente 30 milhões da Nike. Com certeza aí um ótimo negócio, o maior patrocínio esportivo da história do Vasco. Para aqueles que criticam a Nike não paga nada, tá aí a resposta. Vai pagar uma grana muito pesada aí ao Vasco e esperamos que seja uma grande parceria, uma parceria de muito sucesso. Além do mais, o Vasco vai fazer parte dos times top da Nike, aqueles times que têm materiais exclusivos, que tem aí um fornecimento exclusivo dos seus produtos. E além disso, vamos ter também uma loja Vasco Nike lá no Rio de Janeiro. Possivelmente devemos ter também algumas lojas espalhadas aí ao redor do Brasil. Mas a princípio, a loja principal será lá no Rio de Janeiro, uma loja chamada Vasco Nike, que vai ter só artigos do Vasco aí, claro, com o patrocínio da Nike. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa parceria, que a gente espera que seja uma parceria de muito sucesso aí. 7 anos de Nike não faz. Bom, pessoal, o Vasco fechou aí a saída por empréstimo de 2 atletas. O atacante Figueiredo, que estava no Coritiba nessa temporada aí de 2024, tinha retornado ao Vasco, porém o Vasco não iria utilizá-lo e repassou ao América Mineiro. Aí o jogador vai disputar a Série B com o Coelho. Também um outro jogador que disputou a Série B nesse ano de 2024 pelo Amazonas, mas que havia até uma possibilidade dele ficar no Vasco, era o Barros. Ele também foi emprestado ao América Mineiro pelo Vasco. E os 2 atletas ficarão até o fim da Série B por empréstimo lá no Clube Mineiro. Deixe nos comentários se você aproveitaria algum desses atletas aí no elenco principal do Vasco. O sorteio da fase de grupos aí da Copa Sul-Americana, no qual o Vasco voltou a disputar, será no dia 19 de março. O evento será realizado em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, e definirá os adversários do Vasco na fase de grupos aí da competição. O torcedor vascaíno segue muito esperançoso que o Vasco vai, quem sabe, estar na final, será lá na Bolívia, né, cara? A gente espera que o Vasco volte a levantar um título. Esse título da Sul-Americana seria um grande sonho para todos nós, torcedores vascaínos. É um dos objetivos, sim, do Vasco na temporada. Eu tenho certeza que a diretoria do Vasco deve passar isso aos atletas, para o Vasco lutar o máximo possível por esse título. A Sul-Americana, na minha opinião, é mais fácil do que a Copa do Brasil, porque os times brasileiros vêm dominando as competições internacionais e são os times mais fortes na América do Sul. E é mais complicado para o Vasco vencer uma Copa do Brasil do que propriamente uma Sul-Americana, né? Um exemplo clássico aí é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro com um time bem meia-boca chegou à final desse ano aí, perdendo de maneira vexatória pro Racing, mas chegou à final, né?
O Vasco tem totais condições, se montar um elenco bom, o time der liga, o time se entrosar rapidamente, pode ser que o Vasco tenha grande chance, sim, de ir o mais longe possível na Sul-Americana, mas é sempre bom deixar claro que vamos ter adversários complicados também, né? O próprio Cruzeiro está montando um timaço, Atlético Mineiro está na Sul-Americana, Fluminense está na Sul-Americana, Grêmio, com certeza são adversários complicados que também vão estar na Sul-Americana nesse ano, né? Além de outros clubes, né? Time argentino sempre complica, né? Lanús, esses timinhos assim, sempre complica bastante para brasileiro. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco vai estar na final da Sul-Americana em 2025. Bom, agora vamos falar de reforço, cara. Possibilidade de contratações. Tivemos atualizações quanto aí ao zagueiro Lucas Oliveira. O jogador está muito perto de ser reforço do Vasco, porém o Cruzeiro estaria travando um pouco o negócio por querer receber uma compensação financeira para liberar o atleta ao Vasco. A gente ainda não sabe se é liberação por empréstimo ou se é em definitivo. O fato é de que os clubes seguem negociando um acordo pelo zagueiro de 28 anos, que disputou a última temporada no Kyoto Sanga do Japão. Um jogador muito fraco que a diretoria do Vasco está maluca em querer contratar para o nosso clube, e o torcedor vascaíno já tem uma grande rejeição quanto ao nome do Lucas Oliveira, e sinceramente eu estou torcendo muito para que mele esse negócio e o Cruzeiro não libere o jogador para o Vasco, né? E além dessa situação do Lucas Oliveira, o torcedor também segue no aguardo quanto à possibilidade do Vasco fechar contratações de jogadores que foram indicados pelo Fábio Carille, né? A situação que seria mais fácil hoje para o Vasco seria do meio-campista Juliano, que já foi confirmado por vários jornalistas aí. O jogador já rescindiu o contrato com o Santos, está livre no mercado e teria sua vinda para o Vasco facilitada devido a esse fator aí, tanto dele já ter trabalhado com o Carille e também dele ser um jogador livre, né? O Vasco tendo que arcar somente com os seus salários. Fato é de que não sabemos se é do interesse do Vasco ter Coutinho, Payet e Juliano no seu elenco. 3 meio-campistas veteranaços e certamente o Juliano é o mais fraco dos 3, né? Com certeza não tem a mínima comparação com o Coutinho, com o Payet, mas é um pedido do novo técnico do Vasco. Pode ser que a diretoria do Vasco ceda aí a esse pedido do Carille, que deve estar entendendo que é necessário ter mais um meio-campista aí à disposição do elenco do Vasco, né? Um jogador que ele trabalhou e ele teve alguns números bons lá na Série B, cara. O jogador fez 12 gols e com certeza para um meio-campista é um ótimo número. Claro, é uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que pode ser útil em algum momento para o Vasco, só que ele também convive muito com as lesões, né? Esse é o fator que me deixa bem preocupado quanto a essa contratação. Vamos aguardar se vamos ter atualizações quanto à possível chegada do Juliano e também outros nomes que foram indicados pelo Fábio Carille estão aí com uma situação um pouco mais complicada, né? Como o caso do atacante Guilherme, que o Santos quer no mínimo 5 milhões de reais para negociá-lo com o nosso clube, né? Fato é de que o Vasco não tem essa grana. O Vasco, se quiser contratar o atacante, vai ter que fazer algum esforço aí financeiro. E os outros nomes são do Fabian Balbuena, que está atualmente lá no Dinamo Moscou da Rússia. Tem uma situação aí que ele está em fim de contrato com o Dinamo, mas no meio do ano, no final da temporada europeia, ele pode aí, quem sabe, chegar ao Vasco. Mas eu acho que antes disso vai ser pouco provável que os russos vão liberar esse jogador de graça para o Vasco, né? Talvez vão querer uma compensação financeira para liberar ele já agora em janeiro para o Vasco. O Jean, zagueiro que estava se encaminhando para sua aposentadoria, repensou esse fato, né? Ele não quis se aposentar, renovou o contrato mais uma temporada com o Santos. Sinceramente, eu não traria esse zagueiro para o Vasco, mas acho melhor ele do que o Lucas Oliveira, só para deixar claro. E o outro nome foi o Davi Luiz, que hoje já está praticamente descartado, de acordo com o jornalista Benê Casagrande. O Davi Luiz está muito longe de ser reforço do Vasco. Essas são as possibilidades aí para o Vasco fechar, além também de outras novidades que temos aí quanto a jogadores sul-americanos. O Vasco está muito perto de fechar a contratação do atacante Joaquim Lavega. O jogador teria recusado possibilidades de ir para o Fortaleza e também Atlético Mineiro, por entender que o Vasco é o melhor caminho para ele. O Vasco está muito perto de acertar essa contratação, as negociações estão encaminhadas, só que ainda faltam alguns detalhes para que o Vasco concretize a chegada do atacante uruguaio de 19 anos, destaque do River Plate do Uruguai e da seleção de base do Uruguai. Chamou a atenção do Nacional do Uruguai e aqui do Brasil, Fortaleza e Atlético Mineiro, além do Vasco, demonstraram interesse no atleta e ele dá total preferência a fechar com o nosso clube. Em breve devemos ter novidades quanto à possibilidade do Lavega ser novo reforço do Vasco. E também tivemos a novidade envolvendo um jogador que teria sido oferecido ao Vasco, que é o meio-atacante argentino Lanzini, jogador que está atualmente no River Plate, teria sido oferecido ao Vasco. O jogador de 31 anos custa mensalmente ao River cerca de 1.300.000 reais. Poderia emperrar um pouco esse negócio, é claro, o alto salário do atleta, já que o Vasco não deseja pagar esses salários aí a nenhum jogador, além dos que já estão lá, como Coutinho e Payet, por exemplo. De acordo com as informações do RT Sport, que foi quem apurou a informação, o Vasco teria que abrir mão de um de seus meio-campistas, Payet ou Coutinho, para poder abrir espaço aí
para quem sabe contratar o Lanzini. Eu entendo que é uma contratação extremamente complicada, eu acho muito difícil que o Lanzini será reforço do Vasco, mas ele foi oferecido aí ao nosso clube, não sabemos se o Vasco tem interesse em contratá-lo, né? Certamente, se o Lanzini vir para o Vasco deverá se desfazer aí do Payet, cara. Eu acho pouco provável que o Coutinho vai sair do Vasco, né? Deixa nos comentários o que você acha do nome do Lanzini, meio atacante argentino de 31 anos, que já foi especulado no Vasco várias vezes, esteve perto do Vasco, mas acabou indo para o River Plate. Na minha opinião, para ele estar sendo oferecido ao Vasco é porque ele está mal no River. Não sei se eu contrataria esse jogador. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like. Assim tiver mais novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis.